A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez na presença do Senhor para darmos continuidade às lições da Escola Bíblica Dominical desse trimestre que está se encerrando, a lição de número 11 do dia 14 de junho de 2020, que tem como tema atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Nosso texto está em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E a verdade prática, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós temos uma leitura em classe que está em Efésios, capítulo 4, versos 1 a 4, e também Colossenses, capítulo 1, dos versos 9 ao 12. E o nosso objetivo geral dessa lição é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Diz então o nosso pastor Douglas Batista na introdução, que vai discorrendo sobre esse tema. Após concluir a oração intercessória em favor da Igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, e isso está ali no capítulo 3, dos versos 16 a 21, que foi a lição passada, a lição de número 10. Então todos aqueles que não ouviram, não assistiram e não estão inteirados desses assuntos, podem tomar desde a lição número 1 até a lição número 10, e ter uma noção, para chegarmos aqui nesse tema, nesta lição, podermos compreender melhor o que Deus quer nos ensinar através da humildade, da mansidão e da longanimidade que o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele então escreve aos Efésios. Primeira parte da nossa lição. Para haver unidade é preciso humildade. Se nós queremos viver unidos, precisamos nos humilhar, ter um coração humilde, para que possamos reconhecer aqueles que nos cercam e nós possamos então viver em paz, em unidade. Então vai nos dizer esses 3 tópicos que fazem parte dessa primeira parte da nossa lição. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então Deus atende, ouve, Ele está sempre pronto a dispensar as suas bênçãos quando um coração se humilha diante da sua presença, estando dentro da sua vontade, Ele vai receber o louvor, a adoração e o pedido e vai responder. E também entre nós, irmãos, igreja, membros do corpo de Cristo que somos, nós precisamos então esse coração humilde, essa virtude no nosso coração, para podermos viver em comunhão. Primeiro subtópico, o modo digno do viver cristão. Dentro desse modo digno, nós temos 2 condutas, uma conduta geral do crente, que se destaca aqui nessa seção da carta, onde o apelo apostólico é para que os crentes andam de modo digno da sua vocação. O capítulo 4, verso 1, que é a nossa leitura, diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Se fomos chamados para ser parte, fazer parte do corpo de Cristo, toda a nossa conduta geral, em toda e qualquer situação, deve ter um sentimento de humildade, reconhecendo os nossos irmãos, aqueles que nos cercam, considerá-los, conforme as suas necessidades, conforme o seu querer, conforme a sua estrutura, para que nós possamos então desenvolver essa chamada que é o que Deus quer na nossa vida. E temos também aqui a nossa conduta diária, que deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Então, tanto a conduta geral quanto a conduta diária, nós precisamos ter a direção e o poder do Espírito Santo na nossa vida como membros do corpo de Cristo, para então podermos viver em paz, seguros, tranquilos,
termos propósitos, desenvolver a missão que o próprio Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Se nós pudéssemos tomar como exemplo, quando João Batista estava batizando, chegaram até ele fariseus e saduceus. E João Batista os indagou, interrogou, que eles não eram dignos de serem batizados, porque eles não estavam ainda produzindo frutos dignos do arrependimento. Não havia acontecido ainda uma conversão, uma transformação pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Então, João Batista os repreende porque a sua conduta geral e a sua conduta diária não demonstravam que eles seriam parte ou faziam parte do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo. Então, João Batista não os batizou por esse fim. Então, os fariseus não tinham uma conduta que era resultado de arrependimento. Quando acontece o arrependimento dentro de nós, é porque o nosso coração já se humilhou diante do Senhor. E aí nós reconhecemos quem somos, confessamos, e o Senhor Jesus Cristo então nos perdoa. Então ele diz, para finalizar esse subtópico, nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta então essas 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e longanimidade. Agora ele vai discorrer então sobre a humildade. A humildade, para os povos pagãos são aqueles que não creem, que não adoram o verdadeiro Deus, que buscam adorar outros deuses por falta de conhecimento. Eis aí uma missão nossa, né? Levar o Evangelho. Então, para esses pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era uma atitude negativa, de fraqueza, ou seja, demonstrar reconhecimento pelo outro, se rebaixar, se humilhar, era um motivo de fraqueza, um momento de fraqueza, uma atitude negativa no seu caráter. Então ele não deveria fazer isso. Mas na vinda de Cristo e os que estão com Cristo e em Cristo, a humildade aparece como uma virtude. Não tem nada de errado, não tem nada de pequeno, de fraco. Não, é uma virtude que o Espírito Santo coloca no nosso coração pela ação do Senhor Jesus Cristo, pois ele não teve usurpação. Veja que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. E isso está ali em Filipenses 2. Vamos ver aqui Filipenses 2, nos versos 6, 7 e 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E o 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus não tomou como usurpação, né, obedecer a Deus. Se humilhar, ter um coração humilhado na presença do Pai, fazer a vontade do Pai, obedecer a vontade do Pai até a morte e morte de cruz. Então veja que em Cristo nós encontramos a verdadeira, sincera, genuína humildade. É claro que nesse particular, no Evangelho de João, por exemplo, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. O próprio Senhor Jesus reconheceu a grandeza dos seus discípulos e lavou os pés deles, num sinal de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsidade, diz aqui, ou pela falsa aparência, porque nós temos uma verdadeira humildade e temos também uma falsa humildade. O que Jesus fez foi de coração sincero, movido no seu íntimo, reconhecendo os seus discípulos e lavando os pés deles. Então vejo que uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Uma pessoa pode ser pobre e muito orgulhosa, e podemos encontrar também uma pessoa rica e ser muito simples e muito humilde em seu coração, mesmo que ele tenha todos os bens ou muitos bens.
Então, nós não podemos julgar, não podemos omitir esse particular e conceituar as pessoas pelo que nós vimos delas e pelo seu exterior. Não. A verdadeira humildade, ela brota do coração, do interior. É o Espírito Santo que opera isso. Então, Jesus ensinou em Mateus, no seu Sermão do Monte, lá no capítulo 5 e verso 3, bem-aventurados os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Então, a humildade é uma bem-aventurança, é uma alegria, é mais que abençoado aquele que tem essa humildade de espírito. Jesus disse, os humildes de espírito, não uma falsa humildade externa, que por dentro, né, só tem orgulho, vaidade, arrogância e muitas outras coisas mais. Mas aqui em Filipenses 2 e 3 nós encontramos a verdadeira humildade. Diz assim, Filipenses capítulo 2 e o verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A verdadeira humildade sempre vai considerar os outros superiores a nós mesmos, não importa quem é a pessoa. Terceiro subtópico, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no seu ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia. A pessoa simples expressa, humilde, a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Veja que a palavra do Senhor cita, em várias passagens e versículos, como Provérbios 29 e 23, que diz que a soberba, que é o orgulho, soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Vejo que é um humilde de espírito, no seu interior, na sua consciência, no seu coração. E também Provérbios 15 e 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Não devemos buscar honra, porque toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Então, a honra é uma consequência da humildade. Se a honra não vier, não é necessária. O que importa para nós é que o nosso coração seja humilde diante do Senhor e diante dos homens. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos. Se não houver essa humildade, essa consideração uns com os outros, isso nós podemos exemplificar num casamento, num relacionamento entre pais e filhos, entre filhos, irmãos, entre nós, irmãos na igreja, como que vai haver então esses relacionamentos harmônicos, como é que eles vão ser em harmonia, em concordância de um para com os outros, se nós não tivermos essa consideração de uns para com os outros. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo. Isso não provém de nós, não nascemos com essas virtudes, com essas capacidades dentro de nós, mas é o Espírito Santo que habita no crente, quando ele, pela ação do próprio Espírito Santo, é convencido do pecado, da justiça e do juízo, é transformado, é regenerado, é feito uma nova criatura, e aí começam então a se desenvolver essas virtudes. Então, não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Isso em Gálatas 5 e verso 16, Gálatas 5 e 16, diz assim, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, toda arrogância, todo orgulho é desfeito quando nós andamos, ouvimos a voz do Espírito Santo. E ele vai nos dar, vai nos transformando, vai fazendo que o nosso coração se torne cada vez mais humilde. Ele vai fazendo essa mudança, essa transformação. É o que 2 Coríntios 5,17 diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo.
Então, as coisas novas são as virtudes novas que o Espírito Santo vai colocando no seu coração, e uma delas é esse coração humilde. Muito bem, nós encerramos então aqui a primeira parte, vamos para a segunda parte da nossa lição, que fala que para haver unidade é preciso agora também mansidão. Não só um coração humilde, mas também um coração manso. E a mansidão, se nós buscarmos o contrário dela, é ser violento. Então veja que a violência não cabe no coração de um salvo por Cristo Jesus, porque o Espírito Santo vai transformá-lo num ser manso, um coração manso que expressa essa mansidão. Então, primeiro subtópico, mansidão, um fruto do Espírito, uma virtude do fruto do Espírito é a mansidão. Então, essa palavra mansidão transmite um conceito de ternura, de gentileza, de cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito que está ali em Gálatas 5:22. O termo indica moderação nas ações, bom trato, tratar bem as pessoas, considerar as pessoas, reconhecer que há uma alma nos demais, naqueles que nos cercam, nos irmãos, todas as pessoas que precisam de salvação, e para que eles alcancem essa salvação, o nosso testemunho como membros do corpo de Cristo é expressar mansidão nos momentos difíceis, nos momentos fáceis. É fácil ser manso, mas nas contrariedades da vida é que nós precisamos então testificar do amor de Deus que há no nosso coração, que faz brotar essa mansidão. Então, bom trato com o semelhante é ausência de precipitação. Aqui nós podemos ir para a palavra do Senhor quando Jesus esteve no Getsêmani. Ali, quando os guardas foram para prender Jesus, Pedro toma da espada e corta a orelha de Malco. Num momento de precipitação, ele corta a orelha do soldado, do sumo sacerdote. Então veja que a precipitação pode causar danos, prejuízos ao semelhante. Então nós procuramos sempre ouvir a voz do Senhor, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo para não sermos precipitados. E aí em seguida Jesus diz para ele: olha, Pedro, tu guarda a tua espada, não é assim que se resolvem as coisas. A minha missão, o que eu preciso fazer, eu vou cumprir e não há ninguém que possa impedir. Então Pedro guardou a espada e Jesus então recolocou a orelha de Malco no seu lugar. Então veja que Jesus demonstra ali muita mansidão, até porque ele poderia, e disse que poderia chamar e pedir ao Pai para que ele enviasse legiões de anjos para defendê-lo, mas ele não o fez. Ele se manteve manso porque ele tinha uma obra para ser cumprida. Nós precisamos da mansidão para desenvolver, como vimos antes, a vocação pela qual nós fomos chamados. Então Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, em Mateus 11:29. Precisamos aprender do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo essa mansidão. Subtópico 2. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Dois exemplos que aqui são citados. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Está em Números 12:3 e diz lá: era o varão Moisés muito manso. Ter a mansidão de Moisés é um privilégio, mas essa mansidão que Moisés tinha vinha pela operação do Espírito Santo também naquele tempo, não da mesma forma que opera hoje, mas operava sobre os seus servos, sobre os profetas, naquele tempo também. Então, era Moisés muito manso. E também Jesus Cristo, que manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Veja que em todos os momentos
né, o Senhor Jesus Cristo, no seu julgamento também, ele não pronunciou nenhuma palavra contra seus acusadores que o tornasse indigno de completar a obra que ele veio fazer por nós. Então Jesus Cristo se manteve seu autocontrole, que vinha do Espírito Santo também, como humano que era, para que ele não pecasse, não desobedecesse a Deus, manifestasse sim em todos os momentos essa mansidão. Então veja que 1 Pedro 2:23 diz que, pois ele, quando ultrajado significa ofendido. Então, quando Jesus era ultrajado, ele não revidava com ultraje, ele não respondia com uma outra ofensa aos seus ofensores. E quando maltratado, não fazia ameaças. Quantos momentos da vida, em quantas situações as pessoas se encontram e alguém é maltratado e faz ameaças àquele que o maltratou, promete algo, promete fazer alguma coisa contra ele. O Senhor Jesus Cristo não ensina isso. Mesmo que às vezes sejamos maltratados, não vamos responder com ameaças. Vamos reconhecer que naquela pessoa ainda não há a ação e o poder de Deus na sua vida. O Evangelho ainda não está no seu coração, não entrou nas suas entranhas, não tomou conta desse coração e ele precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Subtópico 3, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, nem se apressam em emitir juízo. Muitas pessoas, num momento assim, né, de perda de controle, pronunciam palavras de juízo e respondem, né, de forma que aquelas respostas, aquelas palavras não são agradáveis a Deus. Não respondem aos maus tratos sofridos e nem cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Às vezes uma pessoa irritada, nervosa, provoca outra de forma que ela quer transferir aquilo que está acontecendo com ela para outra pessoa. Então, a mansidão vai fazer com que nós possamos reconhecer essa situação, entender essa situação e não revidar emitindo qualquer sentença sobre aquela pessoa. Também não se ressente, diz aqui, ressentimento, porque ressentimento é sentir novamente, continuar sentindo aquela dor de quando aquele fato aconteceu. E ele vem à memória, toda vez que ele vem à memória, ali vem um sentimento, um ressentimento, ressente, sente novamente. Mas por que a pessoa não faz isso? Por que nós, aqueles que estão em Cristo, não devem fazer isso? Porque o Espírito Santo é que vai nos conceder essa virtude. Então, o domínio próprio vem sobre nós, que é outra virtude do Espírito Santo, opera em nós, nos capacita a não revidarmos, mas sim a perdoarmos. Então, quando acontecem situações semelhantes, como citadas aqui, de ofensas, de maltratos, nós precisamos deixar que o Espírito Santo opere em nós, para que, se necessário, além de considerar essa pessoa, poder perdoá-la pelas suas atitudes. É o que Jesus fez com nós. Não éramos merecedores, mas a sua humildade, a sua mansidão operou nele de forma que ele nos perdoou, se sacrificou por nós. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Nós precisamos nos submeter e a graça do Senhor Jesus Cristo é suficiente para operar em nós, para que haja essa submissão, essa obediência a Deus e a sua palavra. Diz Tiago 1:21, que nós devemos acolher com mansidão a palavra de Deus. Acolher é receber, é aceitar a vontade de Deus, aceitar a palavra, deixar que ela opere em nós,
deixar que ela transforme e mude o nosso coração para que essa mansidão então se manifeste. E muitos não querem isso. Às vezes a palavra, ela se torna uma palavra, a palavra de Deus se torna algo que a pessoa não aceita, não acolhe, porque aquela palavra fere no seu coração e no seu sentimento, às vezes, o pecado em que ele está vivendo, a situação que ele está vivendo. Então vem a palavra para mudá-lo, ele não aceita, não acolhe e também nunca se tornarão mansos, porque é a operação do Espírito Santo com a palavra de Deus que vai fazer isso no nosso coração. Então não haverá mansidão se nós não acolhermos a palavra do Senhor e deixarmos que o Espírito Santo opere na nossa vida. Mansidão pressupõe conciliação, é o quarto subtópico. Mas para o finalzinho, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Muitos conflitos gerados dentro da igreja, no corpo de Cristo, por falta de mansidão, por falta de humildade, de reconhecer uns aos outros superiores, então eles promovem dissensões, facções, divisões. Mas se a mansidão operar, esse espírito de conflitos desaparece. Então, em lugar, ele diz aqui, de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. É 1 Coríntios 1:10. Vamos ler essa passagem. 1 Coríntios 1:10. Diz a palavra do Senhor aqui, em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja que se isso acontecer, quando Paulo fala ali, ele está falando sobre a exortação, chamando a atenção dos coríntios para que eles tenham uma vida de unidade, para que sejam unidos. Então, para que o nosso Senhor Jesus Cristo opere e nós possamos falar todos a mesma coisa. Então, quando isso acontece, a pessoa que é tocada por Deus e pelo Espírito Santo vai promover a paz sempre entre ambas as partes. Veja que Jesus disse lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 9, que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, todos aqueles que promovem a paz não vão estar com um sentimento faccioso, mas vão estar com mansidão, procurando conciliar todas as coisas numa unidade só, no corpo de Cristo, que é a igreja. Então vamos para a nossa terceira parte da lição, que fala sobre a unidade, que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Veja que a longanimidade é uma capacidade de suportar o erro dos outros e perdoá-lo. Isto é longanimidade. Suportar o erro e perdoar. Diz o primeiro subtópico. Antecede antes o comentário. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Primeiro subtópico. Longanimidade é um fruto do Espírito, uma virtude. Assim como a humildade e a mansidão, a longanimidade é uma virtude. E isso significa ser paciente. Veja que lá, quando Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 13, ele inicia falando sobre o dom supremo que é o amor. E no verso 4, Paulo descreve o amor dizendo que esse amor é paciente. Então, quem ama será paciente. Uma demonstração que eu estou amando é quando a paciência ela opera em mim, ela se manifesta.
Então a pessoa é paciente com as outras, com os irmãos, com os seus filhos, com a esposa, com os amigos, no trabalho, na igreja, em todos os momentos ele manifesta essa longanimidade. Por quê? Porque o amor está presente nele, o amor que vem de Deus, pois Deus é amor. Então, ele vai dizendo aqui, assim, suportando os erros dos outros e as adversidades da vida, são o lado prático da paciência. Então, é fácil de falar, é fácil de ensinar, é fácil de dissertar sobre essas virtudes, mas nós precisamos colocá-las na prática e nós vamos praticá-las em meio às adversidades. Quando às vezes está tudo bem, quando não temos nenhum problema, quando está todo mundo de acordo, não há muita necessidade dessas virtudes, mas quando acontecem adversidades, tribulações, problemas, aflições que nós passamos nesse mundo, então é que nós vamos ver se essa virtude está de fato presente na nossa vida. E por às vezes não estar presente na vida das pessoas é que acontecem muitas divisões, muitos problemas, muitas brigas, muitas coisas que vêm desfazendo a comunhão, né, os relacionamentos no casamento, nas famílias e também na igreja e na sociedade. Mas que essa prática de paciência seja constante na nossa vida, pois adversidades nós encontramos quase que todos os dias. Então isso significa que está o próprio Deus operando na vida da pessoa essa longanimidade e a pessoa se torna tardia em irar-se, como diz o Salmo 86:15 e Naum 1:3. A pessoa ela tem paciência, ela não se ira com facilidade, ela pensa, ela raciocina, ela procura entender qual é a vontade de Deus naquele momento e naquela situação para não fazer nada que venha a prejudicar a si mesma e também todos aqueles que a cercam. Então, longanimidade, suportar os erros, né, é o lado prático, perdoar é o lado prático da paciência. Segundo subtópico, suportando uns aos outros. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Isso está ali no capítulo 4, verso 2 da nossa leitura de Efésios, que diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, suportar uns aos outros nos momentos de conflito, né? No momento em que os demais não concordam com o meu pensamento, com o meu conceito, mas entender, compreender a expressão deles é necessário e para isso é preciso paciência, para que busquemos na unidade, né, a operação de Deus, para que hajam bênçãos no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, e ela continue sendo um instrumento nas mãos de Deus para desenvolver a missão pela qual está aqui nessa terra. Então, tardio em irar-se, não se ira com facilidade. Segundo subtópico, suportando uns aos outros. São nesses momentos conflituosos, como já falamos, né, que nós precisamos suportar uns aos outros. Gálatas 3:13, a parte A diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Motivos podem acontecer, mas precisamos permitir que o Espírito Santo opere em nós, tenhamos a graça, a paciência do Senhor de nos suportar e de nos perdoar, como também já falamos. Terceiro subtópico, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. 1 João 4, verso 8, primeira carta de João 4:8, diz que Deus é amor. Então, o amor é um atributo divino e é o principal aspecto
do fruto do Espírito. A principal virtude do fruto do Espírito é amor. Quando nós lemos em Gálatas 22, o fruto do Espírito, as virtudes, inicia com amor. É a maior virtude, é a principal virtude, o amor de Deus, no nosso coração. E essa virtude é altruísta, ou seja, ela não vai medir esforços e não vai levar em conta os pensamentos e as adversidades dos outros, mas ela vai manifestar amor porque é o amor de Deus que está nela, e esse amor está acima de todas essas coisas. Então, como o próprio Jesus Cristo demonstrou esse amor por nós, mostrou e foi até a cruz do Calvário, assim nós também precisamos permitir que Deus opere esse amor em nós, em amor pelos outros. Então, é Ele, esse amor, que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. É o mandamento. Amar aos irmãos, aos próximos, como nós mesmos nos amamos. Então, lá em Mateus 22, 37 e 40, Jesus dá os dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, é o segundo grande mandamento, ao próximo como a si mesmo. E nisso se resume toda a lei e todos os profetas. Então, em resumo, é isso. É o amor que vai promover dentro de nós as virtudes dele, que são aqui nesta lição a humildade, a mansidão e a paciência. Então, eu posso ter humildade, posso ser manso, posso ser longânimo, mas se eu não tiver amor, nada serei. Porque quando Paulo fala ali aos Coríntios, no capítulo 13, discorrendo sobre o amor, ele disse que eu posso ter todos os dons, eu posso profetizar, eu posso ter tudo, mas se eu não tiver amor, nada serei. Então, o amor é o dom supremo, e ele encerra esse capítulo dizendo que permanecem três grandes virtudes: a fé, a esperança e o amor, mas o principal de todos é o amor. Então, o amor é que vai promover dentro de nós um coração humilde, manso e paciente. Romanos 5:5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Se o amor de Deus é derramado em nosso coração e Deus é amor, nós, na prática, precisamos manifestar esse amor. E se ele não está sendo manifesto, então ainda esse amor não tomou conta do nosso coração. Nós não permitimos que o amor de Deus preencha o nosso coração para manifestar o mesmo amor que ele nos amou. E isso vem pelo Espírito Santo operando na nossa vida. Então, o amor de Deus é que faz brotar em nós todas as virtudes, não só essa, de nós mesmos, pela nossa natureza decaída, pecaminosa, nada disso se promove e se manifesta, mas por esse dom gratuito de Deus, esse amor de Deus no nosso coração, é que a igreja do Senhor é tomada, é cheia da sua glória e manifesta esse amor diante do mundo. Que a igreja do Senhor, que nós, como membros do corpo de Cristo, possamos sim manifestar esse dom supremo, o amor, através dessas virtudes, tendo um coração humilde, sincero, manso, paciente, benigno, bondoso, generoso, para que as pessoas vejam em nós Cristo Jesus. O mesmo amor que Ele nos amou, nós possamos manifestar aos demais, aqueles que nos cercam. Então esta é a nossa lição, que Deus possa continuar nos abençoando, te abençoando. Se você gostou, se você quiser deixar um comentário, pode fazê-lo ali logo abaixo. Nós estaremos lendo e respondendo conforme o seu parecer. Que Deus possa nos abençoar nessa caminhada de fé e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos nós. Amém.